Olá, gente. Boa tarde a todos. Boa tarde, professor. Sua voz mudou. Mudou como? Tá diferente. Eu achei que não era o senhor, não. Não, sou eu. Quer dizer, eu acho, né? Bom, antes de começar Quem é você? esse... O que fez com o meu professor? O que foi? Quem é você e o que fez com o meu professor? Lembrando que ele pode ser um ET, viu, que ele disse. Verdade, Wagner. Tudo bem, quer dizer, qualquer um pode, né? Como é que a gente vai saber quem não é, quem é? Sim, é... antes de começar com essa parte da trigonometria em triângulos quaisquer, né? Essa parte ela precisa um pouco das ideias anteriores. Eu só eu corrigi todas, né? Só comentar rapidamente, tá? Então, assim, eu tinha dito que tinha visto o padrão, né? Mas ali eu não tinha corrigido todas. E deu para perceber uma variabilidade, né? Nas respostas. Algumas turmas com mais pessoas, né? Fazendo a devolutiva e outras com bem poucas pessoas, né? Então, assim, por um lado, assim, acabou, pelo menos na minha avaliação, né, entrou numa certa normalidade, né? Tinha variedade de respostas, né? Que até então eu tinha passado a vista em algumas e não tinha percebido isso. E as pessoas que não conseguiram entregar por alguma razão na hora da segunda atividade, né, que é referente a essa parte aqui e até o fim desse documento, eu vou passar questões referentes à primeira parte, tá? Que aí quem não fez, né, vai ter que resolver todas as questões para valer as duas atividades. E quem entregou, né, a primeira atividade, basta fazer a da segunda, né, que vai ser referente a esse conteúdo aqui. Ok. Tá, então agora a gente vai tratar da trigonometria em triângulos quaisquer. Aqui a gente vai fazer uma certa limitação pelo fato de da gente só ter aquela tabela com os três ângulos, né? Essa tabela aqui famosa. Na verdade, existe, como a gente está usando a internet, a gente podia fazer de forma ilimitada, mas aqui é só para a gente visualizar como funciona. Então, eu vou me restringir a esses três valores ou os seus equivalentes, né? Que a gente já viu que, dependendo do quadrante que meu ângulo está, existe um equivalente a ele, né? No primeiro, ou seja, existe um ângulo no primeiro que gera o mesmo valor de seno e o mesmo valor de cosseno para qualquer ângulo em qualquer outro quadrante. A questão toda é só o sinal, né? Mas enfim. Então, vamos aqui a ideia na lei dos senos e na lei dos cossenos, tá? Então, aqui eu tenho um triângulo, né? Considero um triângulo, no caso aqui qualquer. Então, essa aqui é a lei dos senos. Lembrando que a lei dos senos tem três termos aqui, né? É a igualdade de três termos, a gente usa sempre 2 a 2. Tá, então deixa eu pegar aqui um exemplo, ou no caso, explicitar melhor essa ideia, tá? Essa ideia é simples de se demonstrar, digamos assim. As demonstrações que forem muito complexas, eu prefiro não fazer, tá? Eu prefiro admitir a verdade da informação. Sei lá, vamos pegar aqui um triângulo,
vamos nomear algumas partes dele. Então, eu vou chamar esse ponto, ponto A, esse ponto aqui, ponto B, e esse aqui, ponto C. Tá? Isso aqui tudo a gente está tratando de triângulos quaisquer. Tá? Com essa nomenclatura que eu dei, consequentemente, esse ângulo aqui a gente pode chamar dessa maneira, tá? A chapéu indica que é o ângulo do vértice A. Esse aqui é o C chapéu e esse aqui é o B chapéu. E tem os lados opostos a esses ângulos, né? Então, esse lado aqui, ele é oposto a esse ângulo e por essa razão a gente nomeia lado A, tá? Então, letras minúsculas representam o valor numérico, né, do tamanho de cada lado. Então, como aqui é B, o seu lado oposto vai ser o B minúsculo e aqui vai ser C minúsculo. O Wagner está dizendo que não entendeu. Aí eu pergunto o quê? O que você não está entendendo? Eu não entendi, o senhor falou tão rápido que eu não entendi por que um é cá e outro é pular. Essa parte final aí, que o senhor colocou essa letra minúscula, eu não entendi isso. Sim, é só questão para facilitar. Eu tenho esse ângulo A e tem um lado aqui que fica do outro lado dele, né? Esse lado não é gerado, não gera esse ângulo, né? Porque quem gera o ângulo A é o lado B e lado C. Tá? Então, esse lado que não é gerador desse ângulo se chama lado oposto. Aí a gente vai pegar o ângulo e seu lado oposto com o mesmo nome. Como aqui o ângulo é A, então o lado oposto é A. Como aqui o ângulo é B, o lado oposto é B. E como aqui o ângulo C, o lado oposto é C. Só para facilitar aqui a construção. É lógico que você pode chamar do jeito que você quiser, né? Mas aqui é uma alternativa de nomenclatura, né, para facilitar. Ok, aí vamos pegar aqui, pegar um lado aqui que forme 90 graus. Esse lado que forma 90 graus a gente chama de altura, né? Não sei se, acho que eu não comentei aqui nos segundos anos, mas como é que mede-se a altura de qualquer coisa, né? Então eu tenho aqui o chão, por exemplo, tenho aqui, sei lá, vou pegar aqui Wagner, tá? Tá aqui Wagner. Aí expõe aqui Wagner. Menina, você me desenha do mesmo jeito, eu sou magro desse jeito. Tudo bem. Aí Wagner expõe aqui pintou os cabelos de galego. Aí tá assim. Pronto, tá aqui Wagner. Aí expõe que a gente quer medir a altura dele, né? Aí como é que a gente faz, né? A medida a gente tem que fazer formando sempre. É do comprimento, largura, vezes a altura. Não, aí você tá trabalhando com alguma fórmula aí que não é bem isso. Eu só quero medir a altura. Ah, tá. Que é o que normalmente a gente manda. Porque, como é que a gente faz essa medição assim na prática, né? Manda a pessoa encostar na parede. Mas por que manda encostar na parede? Porque normalmente a parede forma 90 graus com o chão. E a altura, ela tem que formar 90 graus para ser a altura, né? Porque se isso aqui não fosse estabelecido, né, como uma regra para medir a altura, eu podia colocar qualquer angulação, né? Aí Wagner ia poder ter quantos metros eu quiser, né? Por exemplo, aqui eu ia dizer que Wagner tem
sei lá, tenho 5 metros, né? Mas não vale, né? Porque tem que formar 90 graus. Então, como eu estou pegando aqui uma medida no triângulo formando 90, então essa medida que eu estou pegando é uma altura. Aí por que eu estou fazendo isso, né? Porque tem algumas relações que a gente conhece, que é seno, cosseno e tangente, né? Apesar da gente não ter usado essas relações diretamente do triângulo, né? A gente usou indiretamente. Tá, então só relembrando algumas informações, se eu quiser calcular aqui o seno do ângulo A, o seno do ângulo A ele é definido como cateto oposto dividido pela hipotenusa. Aí o cateto oposto que eu vou usar aqui é essa altura aqui. Então vai ficar H sobre a hipotenusa. E a hipotenusa desse triângulo aqui é esse triângulo aqui que eu estou olhando, tá? Esse triângulo aqui eu destaquei em amarelo. Né? Já que essa altura aqui eu peguei para dividir em dois triângulos. E depois eu vou olhar para esse triângulo aqui. Esse aqui que eu estou destacando em azul. Ok. Então, voltando aqui para o triângulo que está destacado em amarelo, o cateto oposto ao A passa a ser o H, né, que é como é definido o seno, é cateto oposto dividido pela hipotenusa. Hipotenusa é o maior lado. Então, dos três lados, nota-se que o maior é o C. Tá? Então, o seno do A, essa é uma definição, né? H sobre C. Professor, por que que lá quando a gente estudou trigonometria, não estudou, pelo menos até o momento, né, não trabalhou com essas coisas? Porque aqui a gente amarrou o ciclo como tendo tamanho 1. Aí abrindo aqui um ângulo X, né, que é esse ângulozinho aqui. Aí quem seria o seno de X? Cateto oposto, que é essa altura aqui, dividido pela hipotenusa, que é 1. Sendo que qualquer coisa dividida por 1 é ela mesma. Então, o que que significa? Que como a gente amarrou aqui que o raio é 1, o seno acabou sendo a própria altura, né? Já que a hipotenusa é 1. Então, é por isso que a gente não trabalhou dessa maneira, tá? Como razão de duas medidas. Porque essa daqui a gente amarrou como sendo 1, que era o raio da circunferência. Ok, então esse é o seno, né, do ângulo, e esse é o cosseno. Desculpa, a gente não vai trabalhar com cosseno, né, já que é a lei dos senos, então a gente só vai trabalhar com senos. Aí eu vou pegar agora o seno de C, que é esse ângulo aqui. Mesma ideia. O seno de qualquer ângulo é o cateto oposto. Aí, no caso, o oposto ao ângulo C, né, é o lado que não forma C. Quem é que forma C? É o A com esse pedacinho aqui, né, com um pedaço do B. O A com B é o que forma C. Então, o H, ele não forma C, logo ele é oposto a C. Então, o seno é o cateto oposto, que é H, dividido pela hipotenusa, que no caso aqui, esse triângulo em azul, é o A. Ok. Aí aqui a gente pode fazer algumas coisas aqui nessas equações. Uma delas que eu posso fazer, por exemplo, nessa, é multiplicar os dois lados por C. Por quê? Porque eu estou multiplicando pela mesma coisa, a igualdade não vai mudar. Então, isso aqui vai ficar C vezes seno de A, e aqui se cancela, né? Esse C aqui cancela com esse, fica só H. Se eu fizer a mesma coisa aqui, sendo que ao invés de C eu uso A, então aqui vai ficar A vezes seno de C, e esse A se cancela com esse, fica só H. Então o que a gente percebe, né, até o momento?
é que esses dois H's aqui são idênticos, né? E cada um é uma expressão diferente, né? Diferente assim, né? Nos termos. Mas em valores é a mesma coisa. Se esse cara vale H e se esse cara vale H, é porque eles são iguais. Então vamos escrever isso. Então vai ficar C vezes seno de A igual a vezes seno de C. Aí vamos só arrumar isso, deixar uma coisa mais organizada. Esse seno de A multiplica C, do outro lado vai passar dividindo, então isso aqui vai ficar assim, ó, C igual a vezes seno de C sobre seno de A. E esse seno de C aqui, ele multiplica o A, do outro lado ele vai ter que dividir. Então, passando esse cara para o outro lado dividindo, a gente vai ter C sobre seno de C igual a A sobre seno de A. Professor, está muito complicado. Na verdade, isso aqui é a demonstração, né, que de fato num triângulo qualquer, se eu pegar dois ângulos desse triângulo, eu consigo gerar a expressão da lei dos senos. Essa é a lei dos senos. Se a gente observar, é a mesma expressão que essa. Sendo que eu gerei esse igual a esse. E esse aqui. Aí eu tenho que pegar outra altura e fazer o mesmo processo. Quer dizer, essas equações aqui, elas são geradas 2 a 2. Eu escolho dois ângulos e acabo gerando duas parcelas, que é o que a gente usa na prática. Mas a ideia é essa, tá? Se eu for fazendo 2 a 2, a gente vai chegar nessas duas igualdades, né? Tá. E, de fato, na prática, é assim que a gente usa, né? A gente usa sempre dois, nunca usa os três ao mesmo tempo. Então, deixa eu pegar aqui um exemplo para a gente, né, visualizar como é que isso funciona. Enquanto eu vou criando esse exemplo, me digam aí se deu para entender a ideia até o momento. Mais ou menos. Tá. Na verdade, vai dar para entender assim na prática, né? Quando eu gerar um exemplo aqui, aí vai dar para visualizar bem melhor. Aí, deixa eu ver aqui. Bom, isso aí é um exemplo, né, que a gente usa a lei dos senos para resolver ele. Então, veja só, aqui eu tenho dois ângulos, no caso o de 30 e o de 45. Eu sei a medida de um lado, né? O lado oposto a 30 eu sei quanto vale, e o lado oposto a 45 eu não sei. E é isso que a gente quer. E a gente vai usar a lei dos senos. Aí como é que a gente usa a lei dos senos, né? Aí vamos só ver aqui como foi que ficou o resultado aqui da nossa construção. Bom, o resultado da nossa construção ficou assim, ó. Se eu pego a medida de um lado e divido pelo seno do seu ângulo oposto, né? Isso que eu estou falando é isso aqui, ó. Né? Eu estou pegando essa medida e estou dividindo pelo seno desse cara. Vai ser a mesma coisa que eu pegar essa medida e dividir pelo seno do ângulo de seu lado oposto. Tá, então aqui é praticamente a mesma ideia. Eu só vou ver quem é quem aqui, tá? Então, por exemplo, eu tenho esse cara e tenho... Esse é o seu ângulo oposto, tá? Então, o que que isso significa? Se eu fizer 3 dividido
pelo seno de seu ângulo oposto, isso aqui vai ser igual à mesma relação, mas com o outro lado. E o outro lado que foi dado é x, né, o número que, na verdade, é o que a gente vai ter que encontrar, sobre o seno do ângulo oposto a ele, que no caso é 45. E essa é a aplicação direta da lei de senos. Todo mundo entendeu a substituição? E Micael está tranquilo, tá? Professor, só explicação mais uma vez. Explico sim. Vou pegar aqui novamente a ideia que a gente construiu, né? Então a gente pegou um triângulo qualquer, aqui eu montei uma altura e a gente desenvolveu aqui, né, a expressão do seno desses dois ângulos e nós chegamos nisso aqui. Ou seja, se eu pego essa medida e divido pelo seno desse cara aqui, é a mesma coisa de eu pegar essa medida e dividir pelo seno desse cara. E pela expressão que está lá geral, né? Se eu pego essa expressão, esse valor, desculpe, e divido pelo seno desse cara, vai dar a mesma coisa que deu tanto aqui como aqui. Ou seja, eu tenho opções de escolha, né? Ou ver o que é dado. Então, o que está acontecendo nesse triângulo? São dados aqui dois lados e dois ângulos. Como a lei dos senos eu uso sempre 2 a 2, então eu já tenho a quantidade necessária. Então, o que a lei dos senos diz? Eu vou pegar um lado, dividir pelo seno de seu ângulo oposto. Né? Então, o ângulo oposto a 3 é 30. Está aqui, eu criei aqui minha fração. Isso vai ser igual à mesma relação com o outro lado. Ou seja, o lado aqui vale x, que é o que a gente quer encontrar, e eu vou dividir pelo seno de seu ângulo oposto. Né? No caso, o oposto a x é o ângulo de 45. Aí eu construí aqui, baseado na lei dos senos. Ficou menos pior ou piorei? Ai, que negócio complicado. Tá, então aqui eu vou usar método comum. Antes de responder, de continuar aqui, eu vou só responder a pergunta do Mikael, né, que ele chegou depois, eu já tinha comentado sobre. Na próxima atividade, Mikael, eu vou colocar questões referentes à primeira parte. Então, quem não conseguiu entregar a primeira, vai ter que responder todas as questões, digamos assim, que vai ter lá questões referentes à primeira e segunda parte desse arquivo. Ok. Sim, então, voltando para cá, né? Aqui eu disse que os que estão se manifestando estão alegando que está difícil, então eu vou aplicar método comum. O que é método comum? É o método aplicado em artes marciais, né? Que é o método por repetição. Então, eu vou fazer não só esse exemplo, mas vários exemplos, né? Até que a coisa comece a engrenar, digamos assim. Não, mas calma. No caso, quem não enviou tem que esperar a próxima atividade, tá? Aí já envia. Lá eu vou colocar as regrinhas, né? Quem faltou a primeira atividade faz as questões tal. Quem fez a primeira atividade faz só tal e tal. Aí, né, eu já divido, eu já diferencio. Tá? Eu só tô entendendo como é que monta a conta, mas eu não tô entendendo como é que se acha o X. Pronto. Ainda bem. A minha preocupação maior, pelo menos inicial, é montar.
Depois que descobre como monta, né, como visualizar, como monta, agora eu vou dizer como é que o processo funciona. Então, aqui, para a gente encontrar o valor desse x, a gente vai ter que deixar ele sozinho. Aí a gente tem duas opções aqui. Uma, Ok. substituir. Pode falar. Não, pode continuar, professor. Primeira opção, substitui o seno de 30 e o seno de 45 pelos valores da tabela. É a primeira opção. Segunda opção, né, isola o x e depois substitui. Então, Qual é a mais fácil das duas, professor? na verdade, a pergunta é qual é a menos difícil, né? Porque, Misericórdia. Vamos na de isolar o X? Acho que é mais interessante. ok, o problema agora dessas contas que a gente está vendo, que vocês estão vendo aí, é que esses valores de tabela são tudo frações que têm raízes. Isso significa que vai acabar tornando as contas um pouco mais complicadas. Então, para a gente isolar o x aqui, a gente vai fazer o seguinte: esse seno aqui, ele está dividindo o x. E se o seno está dividindo, do outro lado ele faz a operação inversa, que é multiplicar. Então, isso aqui significa que a gente vai ficar com isso. 3 vezes esse seno aqui sobre o seno de 30. Tá, isolei o x, só é substituir e ver como é que faz agora. Tá, então vamos substituir. Na tabela, quem é o 145? Aí a gente vem aqui e dá uma olhada, né? No caso é 145, raiz de 2 sobre 2. Então aqui vai ficar raiz de 2 sobre 2 sobre seno de 30, 1 meio. Esse é o nosso x. Mas aí a pergunta, não tem como deixar isso aqui de uma maneira mais simples, não? Cortando os dois ali embaixo. Muito bem. Aí tá correto, eu posso cortar. Por que que eu posso cortar? Porque a posição deles é a São mesma. iguais. Eu só posso fazer quando isso acontece, né? Se aqui fosse 2 sobre 1, eu não poderia cortar. Esse cara é denominador e esse cara também é denominador. Aí eu posso. Caso contrário, eu não posso. Tá, aí isso aqui significa, né? Quem foi que sobrou? 3 vezes raiz de 2 dividido por 1. Então, o nosso x é 3 vezes raiz de 2. Então, encontramos esse cara aqui. É 3 raiz de 2. Tranquilo, né? Então a resposta é 3, raiz de 2? Isso. Ah, é mais simples assim, eu achei. É. Então, Nossa. então, esse caminho de isolar o x, pelo menos, aparenta ser o menos complicado, tá? Tá vendo? Por isso que é bom a gente isolar as pessoas, que ajuda a facilitar. Ai. Bom, eu não estava Sim, pensando... dependendo da questão, né? mas eu não estava pensando nesse sentido, né? Já que é isolar. Não, não é bom isolar as pessoas. Eu É falei em verdade. sentido, eu falei em sentido de matemática, vamos isolar os números para eles facilitar a nossa vida, gente. Porque a gente deixar ele perto da gente não dá certo, não. É. Não é bom não isolar, não. Isolamento não é de Deus. É verdade. Tá, então deixa eu pegar aqui mais um exemplo para a gente, né, fazer uma nova discussão aqui, pelo que a gente vem discutindo. Bom, do outro jeito é pior, porque vai ficar aqui duas frações, tá?
e as frações aqui sendo denominadores, então, pelo menos eu não pretendo descartar fazer por esse outro caminho, mas se esse caminho está sendo visualizável, por hora eu fico com ele, aí depois eu mostro o outro, tá? Quando todo mundo visualizar um, eu mostro o outro. Deixa eu pegar outro triângulo aqui. Sei lá, vamos pegar um triângulo aqui. Professor, toda vida que se fizer nesse modo de ficar isolando, sempre vai ter essa alternativa, sempre vai chegar na conta de poder, tipo, cortar os números, ou é raro, digamos assim? Sempre, nesse caso aqui, sempre a gente vai conseguir. Ah, então é mais fácil, então, de entender, fazendo, cortando assim, eu acho mais fácil. Sim, Mikael perguntou do slide, né? É porque isso aqui não é slide, né? Eu deixo lá o vídeo, né? O vídeo vocês podem assistir novamente quantas vezes vocês acharem necessário. Bom, aí tenho esse segundo caso aqui. Então vamos supor que aqui eu tenho sei lá, 5 aqui e aqui y. Pergunta quem é y, né? Quanto mede. Aí a primeira pergunta que eu faço a vocês, como é que eu aplico a lei de senos aqui? É 5 dividido por seno de 30 igual a y seno de 120. Sendo de 120 é o 5, não? Isso. Pronto, Ah, ai, Wagner cara, acertou. no momento que eu tava sendo feliz, você acabou com a minha felicidade, mulher, que é isso? Nada, eu tô só ajudando. É justamente, né, os opostos, né? O lado com o seu ângulo. Então Os aqui então é opostos, eu tenho que lembrar que os opostos se atraem. Agora eu vou lembrar disso pra fazer isso direitinho. Então aqui vai dar sobre seno de 120 e esse aqui é o de 30. Bom, eu acho que o primeiro passo, com esse segundo exemplo, não sei se ele é tranquilo para todo mundo. Todo mundo visualiza, né, a substituição, a aplicação da lei dos senos é tranquilo, né? Simples. Ok, aí agora a gente vai ter que substituir. Aí é por isso que a gente estudou um pouco antes, né, essa ideia do ciclo de alguns ângulos especiais, né? Porque se a gente não tivesse estudado, aí a gente ia empancar aqui, né? Porque a gente sabe que esse cara não está na tabela, mas a gente sabe que é fácil de encontrá-lo. Então, primeiro a gente vai ter que encontrar o seno de 120. Aí a pergunta é, como é que a gente faz isso? Como é que a gente acha o seno de 120? Wagner digitou, eu acho que ele digitou cosseno, né? Isso, professor. Eu acho que não vai dar um número exato, professor, pelo fato de ser 120. Não, eu acho que é o É, mesmo de 30, não, professor? pois é, mas pronto, aí Maria Clara já está começando a aproximar, né, o ideal para a gente encontrar isso. Como é que a gente faz isso, né? Só relembrando. A gente pega aqui o ciclo, né? Então, deixa eu desenhar aqui mais ou menos o ciclo. Então, eu tenho aqui o ângulo de 120, né? Eu sei que ele está no segundo quadrante, porque 120 é maior do que 90. E eu quero o seno. Ou seja, tem alguém aqui no primeiro quadrante
que mede a mesma altura que o 120, já que o seno é a altura, né? Pergunta, que ângulo é esse? Quem é esse ângulo aqui? Maria Clara tinha dito 30. Mas eu pergunto, esse ângulo aqui é o de 30? É o mesmo que o de 120, o de 30 graus? R$ 45, professor? Não, as 45 não funcionam. A ideia aqui é assim, de 90 para Ah, 120. 60. 60, que é o Isso, dobro, né? isso. 90 para 120 é 30 graus. Consequentemente, esse aqui, para gerar a mesma altura, tem que ser 30 graus também. Porém, daqui até aqui, né, como tudo é 90, se eu tirar 30, aí eu venho, né, eu descubro que esse é de 60 graus, né, ou seja, essa medida aqui é de 60. O que isso significa? Que o ângulo de 120 tem a mesma altura do ângulo de 60, ou seja, o mesmo seno. Aí, quanto é o seno de 60? Aí, se a gente olhar na tabela, a gente vai ver que é raiz de 3 sobre 2, tá? Então, aqui vai ficar fazendo pelo segundo caminho, né? Substitui primeiro os valores. Seno de 30 é 1,5, né? A gente já tinha feito isso aqui. Seno de 30 é 1,5. E o seno de 120 é o mesmo que o seno de 60. E dá Vai raiz de cortar, 3 sobre 2. vai cortar os dois, vai ficar 5 raiz de 3. 5 sobre Cortando. raiz de 3. Isso. Isso. Mas aí entramos num pequeno problema. Eu não posso deixar a raiz embaixo. Aí o que eu tenho que fazer? Tenho que aplicar um processo chamado racionalização. Tá? O que consiste a racionalização? Eu vou aplicar aqui um produto sem alterar o resultado dessa fração. E o produto que a gente vai aplicar é esse. Né? Isso aqui dá 1. Então, eu estou multiplicando aqui, não está alterando o resultado. E aqui embaixo a raiz vai sumir. Então, 5 vezes raiz de 3 é 5 raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3 é a raiz de 9, que é 3. E pronto, está aqui o nosso y. Tá? 5 raiz de 3 sobre 3. Ok. Vou passar aqui Nosso tempo estourou, tá? Vou passar aqui a chamada. Quem já colocou o nome e não tem dúvida, está liberado, tá? Tchau, Rato, professor. Até. representa. Até amanhã, né? É, Amanhã a gente. até amanhã. Tchauzinho. Biológica, até. Valeu. Valeu, professor. Tchau, boa tarde aí. Valeu. Até breve. Até amanhã, no caso.
Tchau, professor. Fica com Deus. Amém. Até mais, Thaís.